Entretanto, nós agora vamos passar para duas oradoras. Creio que já temos aqui a Sara Frias e a Alina Carvalho, da Altis Correto? Lab. Sim, olá, boa Fantástico. tarde. Então, vocês já cá estão. Vamos estar a falar sobre Digital Products. There is more than meets the eye. E agora, o palco é Existe. vosso. Força. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Portanto, eu vou começar a nossa sessão, vou partilhar convosco a nossa apresentação e depois irei dar início à sessão. Só um bocadinho. Conseguem ver a apresentação? Sim, já conseguimos. Ok, muito obrigada então. Então vou começar. Ok, um bocadinho. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Alina Carvalho e eu trabalho na Altis Labs e sou Digital Product Designer, assim como a minha colega Sara Frias, que irá falar um bocadinho mais à frente. Hoje, em conjunto, vamos falar sobre aquilo o que é um Digital Product Designer e o que é que são as principais funções de um Digital Product Designer. E como vocês veem hoje, e como o nosso colega já tinha dito anteriormente, o tema que nós trazemos cá hoje é, de facto, que um Digital Product Designer, there is more than meet the eyes. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, de facto, para ser um Digital Product Designer, não é necessário, não é só prototipar, não é só programar. Existem um conjunto de skills que fazem parte do trabalho do Digital Product Designer, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Ou seja, estas skills fazem com que nós consigamos projetar produtos de excelência. Só um bocadinho, estou a tentar passar. Ok. Já dizia Mark Litch, Head of Design da Audi, que passo a citar: "Progress to me is the perfect symbiosis between innovative technology and progress design." O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, de facto, a tecnologia está em constante evolução, assim como o papel do Digital Product Designer, ou seja, aquilo que era o Digital Product Design há 10 anos atrás não é a mesma coisa daquilo que é hoje em dia, ou seja, no fundo, o nosso papel hoje em dia é estar envolvido em todos os processos de desenvolvimento e tempos de desenvolvimento de um produto, ou seja, a minha colega Sara, um bocadinho mais à frente, irá falar sobre estes processos de forma mais detalhada. E então, pergunto a vocês, o que é de facto o papel de um Digital Product Designer no mundo tecnológico? Um Digital Product Designer é um conjunto de core skills e de vários deliverables. Isto para dizer que nós devemos e pretendemos sempre e aspiramos sempre possuir no nosso dia-a-dia um conjunto de skills como experience design, research. Research é muito importante para nós percebermos, no fundo, quais é que são as necessidades do utilizador, quais é que são estas expectativas e de que forma nós podemos responder às suas necessidades. A estratégia também é muito importante. A empatia portanto, está sempre presente nos nossos dias, na medida em que nós precisamos, de facto, criar um papel impacto de empatia com o nosso utilizador, de forma a colocarmos no lugar do nosso utilizador e perceber quais é que são as necessidades deste utilizador, o que é que eles precisam de facto nos seus produtos e quais é que são os seus principais struggles. A empatia também, porque precisamos de facto saber comunicar com os nossos clientes e, menos importante, com os stakeholders, para percebermos quais é que são de facto os objetivos do projeto. Visual design, entre outros. Claro que visual design também é muito importante, porque todos os clientes e stakeholders, no fundo, querem um design apelativo e gostam sempre de ver uma plataforma, um website em que seja intuitiva, mas também chamativa no sentido de percebermos que realmente temos ali um bom produto, um bom design em termos visuais, sendo bastante apelativo, o cliente fica agradado e provavelmente vai voltar a consumir o nosso produto. E depois, dentro deste trabalho, que é o trabalho do Digital Product Designer, temos também os principais deliverables,
que são variadíssimos, entre os quais wireframes, user journeys, motion, ou seja, nós fazemos várias coisas, fazemos desde research, desde wireframes, mockups, traçamos user journeys, fazemos ilustração, assim como desenvolvimento de tipografia, iconografia, também fazemos a parte de animações, para no fundo criar um todo num projeto, e ao trabalharmos ponto a ponto, no fundo vamos conseguir alcançar uma excelência no design e, por consequência, o engagement do cliente. Assim como depois, no fundo, depois de reunirmos todos estes deliverables, vamos conseguir criar produtos de excelência adequados às necessidades do utilizador, que é aquilo que, no fundo, nós procuramos e é o nosso core principal. E, como já dizia o CEO da Jaguar, passo a citar, if you think good design is expensive, you should look at the cost of a bad design. O que é que isto no fundo quer dizer? Isto quer dizer que um bom design é a maneira mais importante de nos diferenciarmos dos nossos concorrentes, ou seja, no mundo competitivo como o de hoje, em que existem variadas empresas com o mesmo tipo de produto, o principal objetivo da empresa é se destacar e obter visibilidade entre os clientes, ou seja, um bom design deve atrair os clientes, mas também, acima de tudo, deve estabelecer uma relação de confiança, permitindo que os clientes, no fundo, fiquem fiéis à marca, fiquem satisfeitos com aquela marca e voltem a consumir a marca. Em contrapartida, o mau design, o que é que acontece? O mau design vai custar um pouco à empresa, porque, no fundo, vai perder a confiança do utilizador, pois o utilizador não estava à espera de receber aquela informação por parte da marca e do produto, o que vai resultar, no fundo, numa má reputação da indústria, o que significa que esta má reputação da indústria e da empresa vai custar bastante à empresa, no fundo que a empresa vai ter que fazer grandes investimentos para conseguir com que esta reputação, no fundo, acabe de ficar um pouco limpa e que seja mudada na ótica do cliente. O que é que vai acontecer se realmente houver um mau design? Vai ser, no fundo, necessário gastar dinheiro para reestruturar este projeto e, ainda assim, vai ser complicado para a empresa conseguir recuperar um bom lugar no mercado. Por isso, isto para vos dizer que, de facto, será melhor gastar um dinheiro inicial, um esforço inicial e esforços razoáveis para, no fundo, conseguirmos logo de início construir experiências que possam fazer a diferença. Assim, vou-vos falar um bocadinho, depois de termos feito esta apresentação, do que é o trabalho de um Digital Product Designer, no fundo, quais é que são as skills, o que é que implica, de facto, a empresa não apostar num bom design desde o início. Vou-vos falar aqui um bocadinho o que é, portanto, a equipa de Experience Design na Altice Labs, na qual eu e a minha colega Sara estamos inseridas. Neste momento, a equipa de Experience Design é constituída por 3 elementos. A equipa é transversal a vários departamentos da empresa, ou seja, vários departamentos dentro do nosso grupo, assim como a grupos externos, clientes externos. A Altice Labs é quase como um hub digital, ou seja, nós trabalhamos com vários departamentos dentro da nossa empresa, auxiliamos estes departamentos a criar produtos digitais inovadores e soluções imediatas, e também trabalhamos com outros clientes externos. O constante desenvolvimento desta equipa, da nossa equipa, no fundo resulta numa melhoria dos produtos e significativa satisfação dos clientes. E nota-se, de facto, e nós temos vindo, é notório que nos últimos anos a nossa intervenção, ou seja, o nosso trabalho, faz com que realmente os produtos fiquem melhores e existe uma melhoria significativa nos projetos em que nós estamos envolvidos. Ou seja, nós temos vários projetos e cada projeto tem temas e exigências diferentes.
permitindo, no fundo, o desenvolvimento das nossas competências, o que resulta numa otimização do departamento, que no fundo acaba por ser refletido também na melhoria dos produtos e dos projetos nos quais nós estamos inseridos. Isto para vos dizer que, de facto, estas competências que um Digital Product Designer tem, porque nós, no fundo, ouvimos falar de um UX Design, um UI Designer, ouvimos falar de um Graphic Designer, ouvimos falar de um ilustrador, mas, no fundo, um Digital Product Designer e aquilo que nós fazemos no nosso departamento é um pouco de tudo e acabamos por ter várias competências, tais quais algumas que vocês veem aqui, como UX Writing, Business Design, Graphic Design, Emotional Design. Já citei algumas anteriormente, mas isto para vos dizer e para vos resumir que, de facto, dentro da nossa equipa nós temos pessoas com todas estas valências, algumas com mais capacidades numa outra valência, mas, no entanto, como trabalhamos como equipa, ajudamos e interligamos e, no fundo, passamos informação e partilhamos aquilo que são as nossas valências e skills uns aos outros, para depois conseguirmos, num todo, criar produtos de excelência e soluções inovadoras e robustas. Ou seja, além disso, além de trabalharmos todas estas skills que estão dentro da área do design, da comunicação, do business, também tentamos ter outras competências e experiências em outras áreas, que não estas, numa vertente polivalente. Ou seja, isto, se nós conseguirmos ter valências noutras áreas, digo jornalismo, psicologia, que não são, portanto, áreas que estão intrínsecas ao design, mas são outras áreas que de facto nós podemos obter conhecimentos. Isto, no fundo, permite-nos que consigamos ter uma visão ampla do nosso público, quem são os nossos clientes, percebemos melhor o nosso cliente e o nosso utilizador e, no fundo, o que é que este espera do design, da sua experiência e também, assim, o que é que espera da empresa. Pronto, eu já falei um bocadinho aqui então da equipa, se calhar vou passar aqui a palavra à minha colega Sara, que ela irá dar continuidade à apresentação no âmbito também da equipa e falará um bocadinho também dos processos e alguns projetos nos quais nós estivemos envolvidos. Depois, no fim, podemos também, se vocês tiverem algumas questões, também podemos falar um bocadinho. Nós vamos deixar 5 minutinhos para o final. Obrigada, Sara. Pelo menos vamos tentar deixar 5 minutinhos. Sim. Olá a todos. Então, eu vou falar um bocadinho sobre a nossa equipa e também sobre alguns dos processos que nós temos como Digital Product Designers na Altice Labs. Lina, podes passar ao slide seguinte, por favor? Sim, claro, força. Pronto. Para além de toda esta definição mais teórica sobre o que é um Digital Product Designer, nós decidimos também demonstrar um bocadinho na prática e neste contexto da Altice Labs o que é um Digital Product Designer. Pronto. Nós, como Digital Product Designers, temos um papel transversal a várias áreas. Como a Alina bem explicou anteriormente, nós temos o papel não só de UI UX Designers ou de Researchers ou de ilustradores. Por exemplo, nós temos um papel bastante transversal e tentamos abranger várias competências. Por exemplo, aqui está espelhado alguns dos workshops que nós costumamos fazer com alguns dos nossos stakeholders. E nestes workshops o que nós tentamos fazer é reunir todos os nossos stakeholders, por exemplo, no início de um projeto, reunimos todos os nossos stakeholders, fazemos algumas sessões de cocriação, por exemplo, para que consigamos garantir uma visão alinhada entre todos os intervenientes. Isto, por exemplo, é um passo fulcral no início de um projeto. Garantir que toda a gente que está envolvida, todos os stakeholders que estão envolvidos, têm a mesma visão daquele projeto. Porque muitas vezes o que pode acontecer é que quando os stakeholders envolvidos não têm a mesma visão do projeto, a meio do projeto uma equipa pensava que iria tratar de um determinado processo, de um determinado desenvolvimento e a outra equipa tem uma visão completamente diferente. E isto depois atrasa não só em nível de tempos, todos os projetos, mas também cria algumas divergências. Neste slide aqui também podemos ver alguns momentos lúdicos da equipa e nestes momentos lúdicos nós também tentamos aferir alguns gostos pessoais e hobbies, porque, por exemplo, quando é preciso trabalhar num projeto que é um bocadinho mais fora da caixa e sabemos que existem determinadas pessoas com determinados hobbies ou determinados gostos,
em determinadas áreas. Por exemplo, vou dar o caso de termos pessoas que estão envolvidas em desenvolvimento e em desenho de plataformas com a saúde, porque tinham interesse e sentiam que estavam a ter um papel bastante fulcral na melhoria destas plataformas de saúde. Pronto, outros workshops que nós fazemos é, por exemplo, celebrar o dia da usabilidade na nossa equipa e na nossa empresa, e agora, ultimamente, nós temos tido as nossas reuniões via Teams, remotamente, por causa da situação que atravessamos neste momento, e também temos aqui um exemplo disso. Aline, podes passar, por favor? Sim, sim. Os processos. Pronto, um bocadinho dos processos, eu não vou estar aqui a ser muito específica, mas vou basicamente explicar mais ou menos na prática o que é cada uma destas fases. Pronto, este é o processo sobre o qual a nossa equipa se assenta, mas isto não é um processo linear, ok? Por exemplo, nós temos a primeira fase, que é o Problem Framing and Empathizing, que normalmente, se estivermos a iniciar um projeto novo para um produto digital, é a fase de Research. É a fase em que alinhamos todos os stakeholders, em que nos reunimos, debatemos e asseguramos que estamos todos a ter a mesma visão daquele projeto. Pronto, após esta fase e após recolhermos toda esta informação que nós conseguimos gerar nestas sessões de cocriação e nestes workshops, nós passamos para uma fase de sintetizar esta informação e definir um problema, uma questão de investigação. Pronto. Após esta definição, nós passamos para uma fase de geração, de gerar ideias e também de receber algum feedback sobre essas ideias. Pronto. Ou nós, ao receber o feedback dos intervenientes, conseguimos também priorizar quais é que devem ser implementadas em que fases e quais é que são mais prioritárias face a outras. Após isto, nós passamos a uma fase de prototipar estas ideias e prototipar estas ideias é muito importante porque, para garantir que realmente estamos no caminho certo, muitas vezes nós temos que executar e que prototipar e ver que efetivamente estas ideias funcionam. Pronto. Nós, ao prototiparmos estas ideias, também conseguimos ter uma visão muito mais próxima do que é que será o produto digital no final. Por exemplo, no caso de uma aplicação, nós ao prototiparmos e desenharmos esta aplicação, nós conseguimos ter uma sensação muito mais próxima do que um utilizador final vai ter ao utilizá-lo. Pronto. Nós ao prototiparmos também reunimos com as várias equipas, também discutimos estes protótipos, estas ideias, e então refletimos as mudanças que forem necessárias fazer. Quando este produto digital ou estiver tudo alinhado, e estivermos todos alinhados, efetivamente pode ser uma boa solução e estiver implementado. Nós passamos por uma fase de testes, em que aqui nós, por exemplo, fazemos testes com utilizadores finais. No caso de uma aplicação, por exemplo, construímos um guião, definimos tarefas que aquele utilizador tem que conseguir fazer e depois, no fim, observamos e avaliamos se ele conseguiu executar estas tarefas e se efetivamente o produto pode ir para a produção. Se for necessário, vamos iterando sobre este produto até que os testes, por exemplo, de usabilidade, nos mostrem que podemos avançá-lo para o cliente. Pronto, isto é um resumo muito sumário do que é o nosso processo. Agora, eu vou demonstrar o que é que resulta deste processo. Pronto, podes passar, Lina, desculpa. No caso do Smart Mesh Wi-Fi, isto é uma aplicação móvel que basicamente serve para fazer uma gestão do Wi-Fi. Por exemplo, os clientes têm internet em casa e vocês conhecem certamente a marca Mel, faz parte do nosso grupo, e nós temos ali outros como a SFR, que à luz da Mel em Portugal é uma operadora também em França, e a Otk em Israel. E basicamente esta aplicação está presente nestes 3 operadores, nestas 3 marcas, e serve para fazer a gestão do Wi-Fi e também tem uma funcionalidade bastante interessante que são a criação de regras de controle parental, ou seja, definir de que horas a que horas é que determinados perfis de utilizadores têm acesso à internet. Para esta aplicação, que é basicamente para um consumidor final, não é? Para quem adquire este serviço, temos o portal do operador que auxilia este serviço em call center. Pronto, e temos uma pequenina amostra de que temos que trabalhar toda a experiência, não é só a aplicação, mas tudo o que envolve todo o ecossistema. Podes passar a próxima, Lina? Pronto, aqui temos um exemplo diferente, que é uma plataforma de streaming que foi feito para a Oi, que é uma operadora no Brasil,
E o grande desafio nesta plataforma é que era uma plataforma para estar em vários suportes diferentes. Ou seja, o grande desafio foi ter uma consistência entre uma plataforma para televisão, para web e para mobile, e acho que para tablet também. E temos sempre uma experiência consistente e mantendo também alguns toques da própria marca da Oi do Brasil. Podes passar? Pronto, estas duas aplicações do Fit Escola. Isto foi um desafio e foi um projeto que está ainda a ser desenvolvido e que já foi parte desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação e com a Faculdade de Motricidade Humana. E basicamente nós percebemos que os professores de Educação Física nas aulas registavam as avaliações dos alunos em papel ou no Excel e posteriormente introduziam estes dados na plataforma Fit Escola quando conseguiam aceder à plataforma web, via online. Ora, isto criava aqui uma replicação de processos e um redobrar do trabalho deles, e o desafio foi criarmos um dispositivo, uma aplicação móvel, em que os professores pudessem planear, agendar e realizar as avaliações aos alunos, tanto individualmente como em grupo. Como este projeto foi realmente um sucesso e foi uma excelente solução, nasceu a aplicação do aluno, para combater o sedentarismo que existe hoje entre os jovens, e também tem uma componente muito interessante de gamification, em que os alunos se podem desafiar uns aos outros e podem ganhar determinados desafios e ganharem determinadas valências. Podes avançar, Aline? Pronto, por fim, temos esta aplicação de Smart Home. Basicamente, é uma aplicação móvel para gestão de dispositivos inteligentes. E esta aplicação tem duas coisas bastante interessantes, que é, nós na nossa fase de research percebemos que os utilizadores que estavam menos à vontade com este tipo de tecnologias tinham muita dificuldade no processo de instalação. E nós percebemos que tinha que existir aqui, de alguma forma, uma ajuda guiada. Então criámos um conceito de mordomo inteligente, que é o nosso bot ali verdinho, que vai ajudar o utilizador nos passos mais críticos da aplicação. A aplicação também permite criar alguns automatismos e aquilo que nós chamamos de cenários que ocorrem automaticamente consoante algumas condições definidas pelos utilizadores. Este projeto também foi um projeto que está a ser ainda desenvolvido com outras marcas do grupo, neste caso com a SFR, com a Mel e também com a OT. Podes passar, Alina? A ver se ainda temos um tempinho para algumas questões. Sim. Pronto, e eu vou terminar com esta quote, em que basicamente aquilo que nós queremos aqui transmitir é para sermos bastante perfeccionistas naquilo que fazemos, porque efetivamente há detalhes que fazem a diferença e que tornam toda a experiência diferente. Imaginem se nós tivermos uma má experiência com um determinado produto ou com um determinado serviço. Tendo em conta a oferta que existe hoje em dia, vai ser muito difícil voltarmos a utilizar aquele mesmo produto ou aquele mesmo serviço. Muito provavelmente vamos para um produto ou serviço da concorrência. E tendo em conta a quantidade de coisas que já existem, muitas vezes podemos nos sentir assoberbados e pensar, ok, e o que é que vamos fazer agora? Então vamos tornar essas coisas melhores, vamos tornar o que já existe em efetivamente coisas melhores. E se não existir, vamos então criá-las, efetivamente. E termino assim, para conseguirmos ainda ter uns 5 minutinhos de perguntas. Perfeito. Obrigada, Sara. Gosto dessa gestão de tempo. Gosto, estou fã. Também é uma skill que nós temos no nosso equipe na Altice Labs. Muito importante. Muito Ficou mais apurada agora com esta apresentação. É isso. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Alina. Obrigado às Obrigada a perguntas. nós.